Olá, olá, ao vivo gravando aqui, beleza? Pedro Gabriel gravando daqui de São Vicente mais uma vez. Eu sou um especialista em ansiedade e superação de traumas e vamos começar essa live de hoje, que vai ser uma live bem diferente, uma live especial nesse domingo, em que eu quero começar ali um pouquinho diferente, né? Quero começar primeiro trazendo um grande agradecimento a cada um dos amigos que enviaram mensagem essa semana. Eu falei sobre o estado de fragilidade, falei sobre ter me sentido sozinho durante essa semana, que é algo normal, que não era algo que eu não estava falando de um sofrimento, mas eu estava falando de um momento realmente de mudança, né? Que estou vivendo mais uma mudança dentro do trabalho, dentro do propósito de vida, né? E a gente às vezes se sente sozinho, afinal de contas você está começando algo novo, você não tem uma referência, né? Não tem alguém para quem você poderia ir e ter uma, como é que eu vou dizer, uma certeza, né, que poderia te dar esse espaço de segurança. Você tem que passar por isso e é sozinho, isso é fato. Mas passar sozinho não significa que você tem que lidar com tudo e sem ajuda, né? E isso é uma coisa que acho que pega bastante, principalmente hoje em dia, em que cada vez mais as pessoas vão buscando autoconhecimento e essas formas de cuidar de si mesmo. As pessoas vão indo cada vez menos para esse espaço em de que eu peço ajuda porque acredita mesmo, e é verdadeiro, que não, eu sou capaz, eu posso dar conta. E eu também entrei nesse espaço, né, de não, eu vou dar conta, eu vou conseguir isso daqui, mas quando eu pude baixar minhas barreiras, assim como muitos amigos fazem também, né, baixar as barreiras, baixar essas armaduras que a gente vai colocando em relação ao que a gente sente e o que a gente demonstra para as outras pessoas. Então, quando eu pude baixar essas barreiras e realmente falar de como eu estava me sentindo, essa semana toda foi uma semana de muito acolhimento, e eu posso falar de uma semana de verdadeiros, eu posso dizer de milagres, no sentido de que milagres são aquelas coisas que às vezes você acredita que fosse impossível acontecer, e eu falo de milagres pessoais, de eu fazer coisas que eu acreditava que seria impossível, que eu não conseguiria. E eu posso dizer que foram grandes amigos e pessoas com quem eu falo com frequência e pessoas com quem eu não falava há bastante tempo, e até hoje eu sigo recebendo mensagens e as pessoas falando justamente sobre o poder contar, o poder ajudar, né? Poder pedir ajuda para os outros, pois eles também estão passando por momentos, às vezes de adversidades também, né? De dificuldade, e que a gente pode dar as mãos e poder criar, né, essa rede de apoio, que muitas vezes ela fica só nesse espaço teórico, né, daquele, poxa, pode contar comigo, mas quando a gente realmente se junta, quando a gente realmente senta e conversa e se abre, a gente vê que como temos grandes bênçãos, como temos grandes amigos que estão disponíveis, e estão dispostos a realmente, se for necessário, sair da cidade dele e até você para poder te apoiar. E você e nem sempre eu imaginar que eu poderia ter isso, sabe? Nem sempre eu imaginar que essas pessoas com quem eu considerava muito valiosas, sabe? E eu percebi que realmente elas fariam por mim algo que eu faria por elas. E é muito maravilhoso realmente perceber que essa via de mão dupla, sabe? De que você tá ajudando as pessoas e isso de alguma forma isso retorna. Essas pessoas também querem te ajudar, essas pessoas também querem colaborar para você. Então, eu só pude descobrir isso quando eu baixei essas barreiras, né? Quando eu, cara, não tô dando conta, eu tô precisando de ajuda, sabe? Quando a gente faz isso,
também. E aqui eu sempre falo, eu sou um terapeuta e sempre eu falo, eu sou um terapeuta, mas também sou um antiterapeuta, no sentido que eu falo que as pessoas, nem todas elas precisam de terapia, mas é fato, nós precisamos de bons amigos, sabe? Eu vejo até muitas pessoas criticando, às vezes até dizendo, um amigo não é a terapia. Realmente amigo não é terapia. Tem coisa que só um amigo pode fazer por você. E acho que a coisa que mais eles nos lembram é da nossa humanidade. E é a humanidade que te permite ser igual, sabe? Não melhor, não acima, mas poder ser igual ao outro, sabe? Isso para mim foi um grande presente de perceber que tenho muitos iguais, sabe? E é bem legal mesmo poder viver isso, tá? Hoje, provavelmente daqui a pouco deve chegar alguém aqui nessa live para poder participar, e eu quero até trazer isso, né? Se você está assistindo a live e quer participar, só chegar para falar, beleza? Pode chamar aí, se de repente você tem um recado para dar, em qualquer momento você pode escrever comentário, pode pedir para participar aqui da live utilizando o seu celular, a sua câmera, em que a gente pode mandar bala aqui, você mandar o teu recado, tirar dúvida em qualquer momento. Minhas lives quase sempre, as últimas eu tenho falado bastante, e eu quero falar cada vez menos, eu quero escutar vocês também, porque, como eu já pude ver, quando a gente pode se abrir, quando a gente pode falar, realmente o apoio, né, esse suporte vem. Então, daqui a pouco deve chegar a Érica Lopes, que é uma consteladora lá hoje em dia, eu sei que ela é do interior do Rio, e hoje em dia ela está lá em Curitiba, e ela me convidou para a gente participar aqui. Ela quer fazer uma entrevista, então vamos ver, eu não faço ideia de como é que vai ser isso, e eu sigo aqui aguardando, beleza? Enquanto isso, deixa eu falar mais uma coisa, né? A live de hoje eu quero falar sobre o que eu faço, né? O que eu faço de verdade, né? Mas essa semana também aconteceu, hoje mesmo foi um dia bem diferente. Hoje eu recebi a visita não só das minhas filhas, né, que elas vêm para cá, a Sofia e a Laura vieram, mas eu recebi uma visita da Dona Sônia. E a Dona Sônia, às vezes ela aparece aqui na minha live. A Dona Sônia é a avó da Sofia e a avó da Laura, isso é, ela é a mãe da minha ex-esposa, e para mim é uma honra muito grande receber esta mulher aqui na minha casa. Por quê? Porque é graças a ela, né, graças à vida que ela passou para minha ex-esposa, eu posso ter minhas filhas. Então isso é, quando eu olho para minhas filhas, eu sempre olho com essa reverência por essa que veio antes. E para mim é uma grande bênção receber a visita dela, sabe? É como se tivesse... como se tivesse, não, realmente é saber que tem algo em paz, sabe? E é saber que, cara... Não sei se não é, eu me considerei algo especial, pelo menos até para ela, por ter esse respeito, sabe? Por ter alguém que já viveu. Eu posso não me relacionar mais com a Aline, a filha dela, né, minha ex-esposa. Não tenho o relacionamento, nós não somos mais casados, mas o respeito dessas pessoas, tipo, é reconhecido esse respeito e esse cuidado, sabe? Então, receber a visita dela aqui para mim é uma grande bênção, e para mim é um grande sinal de que eu estou fazendo a coisa certa, no sentido de que para alguém sair da casa, ela veio do estado do Rio, né? Ela veio do estado do Rio para visitar as netas e falou: não, eu quero ir lá visitar o Pedro, eu quero estar com ele porque eu assisto as lives dele e eu sempre fico bem presa assistindo aquilo, porque é muito
interessante, eu gosto muito que eu aprenda um pouco mais, eu queria estar lá com ele. Então foi uma honra hoje poder estar com essa pessoa. E como isso tem a ver com o que eu faço, né? Como isso tem a ver com... como é que isso chegou, né? Como é que isso chegou na minha vida, né? Do Pedro hoje ser terapeuta, e hoje o Pedro cuida de pessoas e recebe essa família. O Pedro começou falando sobre vulnerabilidade, sobre os amigos que chegaram. O que o Pedro realmente faz, né? Eu até comecei falando, sou um especialista em ansiedade, sou um especialista em superação de traumas, mas será que é isso mesmo que eu faço? Sabe? E eu posso dizer que de fato o que eu faço é gerar um espaço de segurança para que as pessoas realmente possam ser aquilo que elas são, e para que elas possam sentir aquilo que elas estão sentindo. E muitas pessoas podem pensar, cara, mas isso é terapia? Às vezes a pessoa tá triste, então você está me dizendo que você vai dar um espaço para a pessoa se sentir triste. Isso em si é um processo terapêutico? Cara, eu acredito que sim. Realmente é um processo que ajuda as pessoas a chegarem e se conectarem, né? Eu tô vendo, tem algumas pessoas que estão aqui assistindo a live. Eu queria até ver um pouquinho mais. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, ó. Então, a Érica que tá mandando mensagem aqui, e a gente tá vendo, poxa, ó, tá dizendo que ela não tá conseguindo assistir. Ela acabou de aparecer aqui pra mim, né? E tô vendo ela aparecer. Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém pra essa live. Nem todo mundo tá aparecendo, tá? A Érica não apareceu. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Kiki, você entrou pelo aplicativo do celular? No PC não vai funcionar. Então, Eric, como eu vou dizendo, o que o Pedro faz nesse espaço dele, criar esse espaço de segurança para as pessoas virem e sentirem, né? Eu posso dizer para vocês que da mesma forma como eu pude abrir esse espaço e ver mudanças acontecerem nos relacionamentos, sabe? Nos relacionamentos com essas pessoas, eu posso dizer que isso traz um crescimento também para mim como pessoa, como ser humano, e do meu próprio olhar. É curioso porque uma parte desse autoconhecimento vem através das outras pessoas, sabe? Vem através das nossas relações, dos relacionamentos que a gente vai criando. E eu tenho grandes amigos, alguns bons amigos que estão até aqui assistindo a live agora, e é sempre uma honra poder falar para eles também, porque eu sinto que a gente está um pouquinho mais perto, né? E o que nós chamamos de terapia, como se a gente tivesse institucionalizado, né? Tem a hora da terapia, né? Como a gente vive essa vida meio particionada, hora de brincar, hora de comer, hora de trabalhar, hora de se divertir. A gente foi separando os momentos. Às vezes a gente acredita que terapia é quando eu estou dentro de um consultório, e não me dou conta que às vezes esse processo terapêutico, às vezes é quando eu sento e danço, sabe? Quando eu sento e escrevo uma poesia, quando eu aprendo algo, como eu vi um grande amigo que está aqui assistindo, o Luiz, que escreveu um texto para mim primoroso de uma experiência que ele teve com um zíper, né? Do Zen e o Zíper. Quem quiser conhecer esse texto, vai no perfil do Luiz Rodrigo, que está aqui assistindo, que tem esse texto lá para ele. Ele também está gravando bastante coisa, colocando na internet aí. É um educador, ele é um
Ele é um educador, isso é exatamente, não tem mais outras grandes coisas para dizer além disso. É um educador porque ser educador já é algo grande o suficiente, sabe? Não precisa ser educador mais nada, educador, e ele é isso o tempo todo. E ele escreveu um texto que para mim foi maravilhoso, comentando sobre a experiência de estar ali construindo, né? Fui colocando, fechando o zíper, né? Acho que a mãe dele é costureira, ele colaborando e percebendo quantas vezes teve essa vontade de desistir do que estava fazendo ali porque parecia que não estava encaixando, né? E das vezes que ele quis desistir, e é fato, muitas das vezes nesse trabalho aqui como terapeuta eu já pensei em desistir também, sabe? Já pensei e falei, cara, olha, não vai dar certo, a gente esse trabalho não vai vingar, sabe? Porque às vezes de sentir que as pessoas não querem de fato, ou a ponto às vezes até de questionar se o que eu estou fazendo realmente é válido ou não, né? Deixa eu ver aqui agora um pouquinho da Érica, vou ajudar aqui a Érica. Bem, então eu vou dizer o seguinte, Érica, é o seguinte, para você aqui, ó, você não tá aparecendo para mim, eu tô vendo o Luiz, tô vendo a Silmara, mas é como se você não pudesse particionar, sabe? Você participar. Costuma aparecer aí embaixo, se olhar na live, tem um botãozinho aí que você pode apertar e solicitar a participação aqui também, beleza? E seria uma honra se você pudesse participar, mas se não rolar, tá de boa também. Eu vou tocando aqui, porque me deu muita vontade. Isso aqui é legal, a Érica falou, eu vejo você, eu acredito que você veja, eu também te vejo, mas eu não consigo fazer a solicitação para você participar, consigo solicitar desses outros, né? De você por algum motivo não tá aparecendo aqui, e tá tudo bem, a gente segue tocando o barco. Se for o caso, a gente faz daqui a pouco, a gente encerra essa e faz lá no Instagram, que tá tranquilo também. Mas vamos voltando aqui a essa experiência do querer desistir, né? Pô, Érica, mete bronca, faz a pergunta aí por texto, fica à vontade, a gente vai respondendo aqui, beleza? Então, o Luiz, ele falou sobre o querer desistir, e eu vejo muitos terapeutas, sabe? Muitos terapeutas, eu vejo, na verdade, não só terapeutas, eu conheço arquitetos, amigos, pessoas que estão se formando, pessoas que fizeram uma faculdade, começaram a fazer algo e de repente estão sentindo que não servem para aquilo, ou que eles não são bons para aquilo, ou que deveriam mudar de área porque aquilo não está virando. E muitas pessoas também sentirem-se impostores, sabe? Muitas pessoas que sentem assim que, poxa, olha, de repente eu tô aqui falando sobre bem-estar ou sobre felicidade, mas ela mesma não se sente feliz. Pessoas que às vezes estão lidando com motivação, estão falando sobre educação, que seja, mas eles não se sentem bons educadores, ou que sentem que aquilo que eles fazem, eles sentem-se que são bons, sabe? E por isso mesmo, às vezes eles acham que não podem ensinar, ou que eles não podem opinar, ou que eles não podem, seja lá o que for, e talvez seja melhor eu mudar de área, porque, sei lá, já tentei 2 vezes, tentei por 1 ano, por 2 anos, e a coisa não aconteceu. Eu vou falar de verdade, não sei porquê, tá? Isso veio na minha cabeça, mas eu acho que a gente deveria tentar qualquer coisa que a gente for escolher fazer. Você tentar, sei lá, eu tô mudando de vida, tenta por 7 anos. Parece um prazo muito longo, e talvez seja mesmo, mas tenta por 7 anos, cara, sabe? Tenta mesmo, o que é essa questão de 7 anos para você meter a cara nisso, porque sempre é uma jornada de aprendizado. Você pode ter estudado, ter feito todas as formações, ter estudado tudo, mas na prática, quando você vai fazer, né, aquilo,
todas as teorias, todos os planejamentos, todas as estratégias só são realmente, você só sabe se elas realmente funcionam nesse campo de batalha. É quando tu vai lá e bota a cara, sabe? E nem sempre é fácil. Na verdade, vou dizer, a grande maioria das vezes não é fácil. Não é fácil porque você tem que lidar não só com os outros, mas com você mesmo, as suas expectativas e às vezes algumas das frustrações. E o Ronaldo Pereira está perguntando aqui: tio, eu quero saber mais sobre ser terapeuta. Ronaldo, me ajuda a escrever um pouquinho mais sobre o que para você, né, significa esse ser terapeuta, né? O que é esse ser terapeuta? A Erika falou: você poderia falar um pouco sobre o que é renascimento e ou bioflow e como essa prática pode ajudar terapeutas que já tentaram várias práticas, mas ainda não se sentem num ponto de integração, a ponto de não se sentirem em paz? Eu recebo muitos terapeutas que trazem essa reflexão em dinâmica. Eu mesmo já passei por isso por um bom tempo. Olha que legal, cara. E curioso, eu acabei de falar, eu tava falando, parece que era disso, né? Da pessoa se sentir. Será que está conectado, né? Será que nós estamos conectados nisso? As pessoas às vezes se sentirem uma farsa, se sentir, cara, olha, eu tô aqui às vezes trabalhando como terapeuta, mas parece que a minha vida mesmo eu não tô resolvendo. E me lembra muito aquela história do curador ferido, né? Eu conheço uma galera às vezes que é coach, que fala: olha, meus clientes vêm e tem uma transformação profunda na vida, os caras aumentam a produtividade, conseguem aquelas coisas todas, mas eu mesmo sinto que a minha vida não tá andando para frente. Às vezes eu sinto até que a vida tá degringolando, sabe? O negócio tá andando para trás. E eu conheço pessoas que lidam também com bem-estar e que estão ali na frente, estão ajudando as pessoas. Eu conheço gente de educação física, de coisa que está ali na frente e as pessoas agradecem como, nossa, que legal, mas às vezes ela mesmo não está se sentindo bem, às vezes com o corpo, sabe? E ela começa a questionar: poxa, será que eu estou fazendo isso? Será que é certo eu estar fazendo isso ou não? E acho que isso tem pouco a ver com que a pergunta que o Ronaldo fez, eu já dizendo o que é esse ser terapeuta. Eu acho que muitas pessoas às vezes querem ser terapeutas porque também faz parte, é uma forma, sabe, de ajudar as outras pessoas, é uma forma de alguma forma ajudar a salvar o mundo, sabe? Todo mundo tem meio que esse ideal, sabe, de querer salvar o mundo, de querer salvar as pessoas, querer salvar os próprios pais, sabe? Então, muitas vezes as pessoas têm esse desejo e que é genuíno o que eles sentem, sabe? Mas nós temos as limitações de até onde a gente pode alcançar, mas fato é, tudo aquilo que você faz, que teu coração tá vibrando com aquilo, sabe? Então, por exemplo, se você é músico e seu coração gostaria de viver de música e você está sendo músico, você é um curador. Você está curando, você está fazendo um processo terapêutico, não só por você, mas pelo mundo. Se você é professor, seu coração vibra por ser professor e você está lá atuando na sala de aula, você está curando, você é um curador, você é um terapeuta. Se você é um pintor e está pintando, você é um curador, você é terapeuta. Então, se você é um pedreiro e adora construir casas, se você tá, aquilo é a coisa que faz o seu coração vibrar, porque você acha legal as coisas construídas e que tem alguém que vai morar ali naquela casa, você está curando, você realmente está fazendo a sua parte. O que realmente escapa esse processo, das vezes as pessoas não se sentirem preenchidas naquilo que estão fazendo, é de que às vezes não é aquilo que ela realmente nasceu para fazer. E eu acho que isso a gente só sabe quando a gente vai, sabe? Quando a gente experimenta. Eu conheço gente assim, eu conheci histórias de pessoas que passaram a vida inteira sonhando em ser... quer ver? Eu vou contar uma história de que eu escutei isso quando eu me formei um guia de respiração Bioflow.
né? O Bioflow é como a pergunta da Erika aqui, é uma técnica que muitas pessoas chamariam que é uma técnica de renascimento, né? Quando a gente fala de renascimento, existem várias técnicas. Bioflow, ele vai um pouco além de técnica, sabe? Tem muito a ver com um processo também de filosofia de vida, né? A forma como você vai lidar com as suas emoções, com a natureza, com a sua alimentação, tudo isso tem a ver com, não tem a ver com técnica, né? Tem a ver com uma filosofia de vida. Mas como que esse processo, como que isso foi integrado, na minha formação tinha um casal de coronéis do Corpo de Bombeiro, então do Rio de Janeiro, né, militares, um homem e uma mulher. E essa mulher foi a primeira mulher a assumir, né, assumir como oficial o comando de um corpo de bombeiro na história do Brasil, sabe? Ela foi a primeira e ela foi para reserva, né? Tipo, ela se aposentou sendo uma coronel, sendo a primeira mulher a assumir o comando de uma unidade, né? E ela se preparou a vida inteira. Ela fala, cara, eu me dediquei para isso a vida inteira. Teve os filhos dela, essa questão toda. E quando ela foi para a reserva, ela entrou num espaço eu falo, de vazio. Ela sentiu profundamente vazio. E ela falou que ela sentiu uma depressão, porque ela, cara, beleza, e agora? O que eu faço? Né? Eu cheguei no topo e agora parece que eu já não sirvo mais, né, para aquilo. E ela falou que ela se deu conta que na vida não adiantava ela se preparar só para subir uma montanha, sabe? E muitas das vezes a gente olha as nossas carreiras, a nossa vida, como se fosse subir uma montanha, né? Eu vou escalar o Everest. Só que ela percebeu que não adiantava só chegar lá no topo. E ela falou, eu cheguei no topo daquilo que nenhuma outra mulher tinha chegado, ela chegou nesse topo, sabe? Que muitos homens também tentavam chegar, ela falou, estou no topo. Mas ela só se preparou para subir, ela não se preparou para descer do topo. Então isso as escolhas que a gente faz para viver são sucessos, sabe? Então ela escolheu naquele momento para ela ser uma bombeira, atuar no corpo de bombeiros, era o propósito de vida, era o que fazia ela vibrar, aquilo era fantástico, era maravilhoso para ela. E chegou um momento em que ela atingiu esse topo, ficou lá em cima. Agora imagina se você escala o Everest, sobe lá e não desce. As chances são de que você vai morrer congelado lá em cima. E ela contou isso e fez ela perceber, e para mim também, né? Em mim ela tocou no sentido de que me fez, cara, realmente não adianta me preparar só para esse sucesso. Depois que eu me tornar um terapeuta, bem, eu quero ser um terapeuta, agora eu sou um terapeuta, eu tenho que estar pronto para conseguir descer desse Everest, conseguir descer desse sucesso e poder buscar um novo sucesso, sabe? Então, algumas vezes a gente fica apegado aos sucessos que a gente construiu, sabe? E realmente eles são valiosos, né? É óbvio, cara, olha, eu já fui pai, nossa, que legal, é um sucesso, olha, eu comprei minha casa própria, eu passei no concurso público, são sucessos, eles fazem parte da minha história. Mas se eu tento viver hoje, nossa, se eu tento aqui, sei lá, fazer da minha vida esse cara que passou no concurso público, falando, olha, em 98 não, foi em 2001 eu passei no concurso público, eu passei mó bem na Petrobras, fui contratado. Eu ainda estou vivendo lá no passado. O meu agora já é outro. Naquela época, para mim, fazia sentido, sabe? Passar no concurso público e, de alguma forma, foi um sucesso. E quando eu entrei, eu falei, cara, de verdade, não é bem isso que eu quero para minha vida, não. Então, às vezes, as pessoas querem ser terapeuta, sabe? E eu falei das coisas que são duas coisas que são importantes. Primeiro, da gente tentar de verdade. Não é só que tem uma coisa para a mente que é aquilo, né? Tentar significa fracassar, né? Mas não só fazer e realmente às vezes insistir naquilo que você está fazendo, que você sente que o teu coração está vibrando, mas também conseguir olhar para você de maneira carinhosa, gentil e também às vezes perceber que você pode mudar de ideia.
Ah, cara, eu queria ser terapeuta, que parecia ser muito legal, mas eu também tô percebendo aqui que eu adoro música. E eu queria falar sobre música, eu queria estudar música. Bom, quer saber? Eu vou aprender a tocar um instrumento e me dedicar a isso. Você pode mudar de ideia. No sentido que eu posso dizer aqui que Bioflow, o que Renascimento pode fazer, que essa prática pode ajudar esses terapeutas, eu posso dizer de verdade como é um processo que te ajuda a ficar em contato com a tua verdade, e não a minha, não é o que o Pedro pensa, sabe? E isso é muito importante porque eu realmente sou muito, eu valorizo muito essa liberdade para pensar e para escolher. Como não sou eu dizendo ou apontando um caminho para você, mas é você podendo escutar o teu coração e poder começar a encontrar os seus próprios caminhos, e perceber também que eles mudam a cada momento, sabe? Que eles mudam mesmo o tempo todo e que as sensações mudam assim como os pensamentos e os sentimentos. Você começa a encontrar esse espaço que eu falo que é esse espaço de morrer e nascer de novo. E nós chamamos de renascimento, que é basicamente isso. A capacidade de você começar algo e às vezes poder deixar aquilo morrer. É o abrir mão, sabe? Então, se você é um terapeuta e está sentindo que às vezes esse negócio não está encaixando muito, sabe? Olha, eu tô aqui tentando como terapeuta, mas eu não sei se isso realmente está funcionando porque eu só estou vivendo frustração, frustração, frustração. Para mim, a primeira coisa de todas é encontrar essa verdade do que você está sentindo, né? Poxa, se é frustração, e realmente olhar para ela e às vezes entender a história dessa frustração. Porque você pode estar vendo ela como se fosse ela tá se projetando na tua vida profissional como terapeuta, mas essa frustração não começou ali às vezes. Às vezes é uma frustração que aconteceu na sua introdução escolar, sabe? Ou até mesmo como criança, tipo, às vezes você ter sido criado dentro de um ambiente que você não tinha essa liberdade para errar e para tentar. Você fica ali às vezes esperando que alguém diga e no primeiro fracasso você está com vontade de desistir. Então quando você começa a olhar e ficar com a sua verdade, você pode genuinamente tomar uma decisão. E baseado vamos dizer assim, da emoção mais... não é a melhor, é porque não tem um outro termo, sabe? Não é a melhor palavra, mas é algo que eu estou encontrando. Mas a emoção, sabe? O sentimento que seja mais próximo para que você possa tomar uma boa decisão, né? Por exemplo, eu quero ser terapeuta, mas eu estou pensando em desistir disso porque eu sinto medo de morrer de fome. Bem, se o que está motivando a minha decisão é medo, sabe? Será que essa é realmente a melhor emoção para eu tomar uma decisão? Será que é dentro desse medo que eu deveria estar tomando uma decisão? Sabe? É óbvio que as emoções vão estar ali o tempo inteiro e todas as emoções são emocionais. Não existem decisões racionais como algumas pessoas acreditam. Mas é possível você observar essas emoções, acolhê-las, para que você possa realmente tomar uma decisão por você. Então, Kiki, respondendo, talvez, eu acredito que eu consegui responder isso aí, né? Sobre como o Renascimento, como o Bioflow pode ajudar terapeutas, acho que principalmente a eles se conectarem a si mesmos, que às vezes nessa pressão de ser terapeuta também acontece uma pressão, às vezes ligada a ser perfeito, sabe? A ser a pessoa mais bem resolvida, ou que tá tudo, sabe? Ou então que só tem felicidade, sabe? Ser feliz o tempo inteiro e não tem dificuldades. Então, quando a gente consegue realmente ficar com essa verdade, quando a gente pode ser honesto com a gente mesmo, você pode realmente tomar decisões acertadas e encontrar o teu lugar do mundo. Mesmo que seja, quer saber? Eu queria muito ser terapeuta porque eu queria ajudar as pessoas, mas eu percebo que eu posso ajudar as pessoas sendo professor, eu percebo que eu posso ajudar as pessoas sendo veterinário, percebo que eu posso ajudar as pessoas escrevendo, sei lá, tirando foto na rua, sabe?
sempre é importante lembrar disso que está fazendo teu coração vibrar isso. Se você está conectado com isso, que o teu coração vibra, aí assim a gente vai despontar. Eu posso te ajudar nesse sentido. Eu estou falando da técnica, eu ou um outro profissional que trabalha com essa técnica, geralmente eles estão preparados para poder te ajudar a encontrar isso. Mas sempre é importante a gente esquecer as técnicas, tá? Não é porque eu faço Renascimento Bioflow que eu sou a pessoa certa para atender nem a Érica, nem nenhuma outra pessoa que está já passando por isso. O importante todo é que quem for atendê-lo ou que por quem você for buscar, seja alguém que consiga realmente olhar para essas técnicas e deixar de lado, sabe? E realmente só poder se conectar a você. Às vezes é conseguir fazer uma boa escuta. E eu já atendi pessoas, mesmo tipo, na sessão da pessoa vir para conversar. Durante a sessão, eu simplesmente falar para a pessoa, ó, vem cá, deita aqui no colo, a pessoa deitar no colo e chorar, sabe? E às vezes o que ela precisava era um cafuné ali, uma coisa na cabeça, um espaço em que, cara, realmente eu estou seguro e eu posso sentir isso e tudo bem, e ninguém mandou ela respirar, ninguém mandou ela constelar, imaginar nada e nada, ela só precisava daquele espaço e saber que, cara, eu posso sentir isso e tá tudo bem, sabe? Não tem ninguém me julgando e realmente só se colocar como ser humano. Acho que é a primeira coisa, sabe? Então, se eu posso falar um conselho para esse terapeuta que também esteja, cara, se permitir ser você. E um exercício que é bem doido, assim, eu falo que é um exercício desafiador, que não é para amadores tentarem fazer em casa, sabe? Eu falo para amadores não fazer em casa, mas vocês vão entender o que eu digo, a gente fala muito daquele exercício de você se olhar no espelho por um tempo e ficar ali se encarando, sabe? Mas se você, seja você homem, seja mulher, às vezes se você tiver um espelho grande desses que você consegue ver, se ver de corpo inteiro, você se despir de maquiagem, de colares, de roupa, de todo, se observar, olhar para você com uma pergunta que é sempre quem sou eu, né? Quem sou eu ali do outro lado? Quem eu estou olhando? Realmente é quem eu estou vendo? Para quem eu olho de verdade? E quando eu falo desse despir-se, porque para nós até mesmo o fato de, porque até mesmo eu falo desnudo, até mesmo nesse nu, até mesmo nesse momento sem roupas, nós ainda assim podemos sustentar algumas máscaras e algumas armaduras que nós nem sempre nos damos conta. Às vezes essa máscara, essa roupa tem a ver com o dinheiro, sabe? E eu acho que eu já contei essa história aqui e tudo bem, eu posso voltar a contar ela, que para mim eu tenho bastante orgulho disso por eu ter vivido, que foi num período em que eu, como terapeuta, atuando como terapeuta, a gente ficou sem grana. Eu tinha um espaço, né, do ser, em que ele fechou, eu fechei com dívidas e não tinha grana, né, e não tinha aprendido a lidar com grana e como captar cliente, com um monte de coisa. E eu sem grana e eu tava me sentindo o cara mais fracassado do mundo. E eu lembro que a minha filha, a Sofia, tava aqui em casa, tava a Sofia e tava minha esposa, a Nanda, elas estavam brincando, e eu sentei no sofá e eu comecei a chorar, porque eu tava com vergonha delas, sabe? Eu tava com vergonha, tipo, nossa, eu acho que eu fui um burro, eu fui um tolo, a gente tá vivendo uma situação que eu não deveria ter colocado vocês nessa. E a minha esposa olhou, chegou, sentou do meu lado, olhou pra mim e falou assim, cara, vai lá no espelho, e ela falou assim, olha pra você, porque eu não casei com o teu dinheiro, não. Eu casei com você. Você tá esquecendo do cara que você é. Com dinheiro ou sem dinheiro? Quem é o Pedro? Sabe? Então foi muito de me lembrar isso. Quem sou eu? Porque independente do que tenha acontecido ou que venha a acontecer, seja suas escolhas, quem é você?
Quem é você quando você tá com uma roupa chique? Quem é você quando tá com a sua roupa, com o seu, que eu falo, com o seu pijaminha? Quem é você quando você tá com a sua roupinha de mendigo preferida para ficar em casa, sabe? Quem é você quando tá num restaurante em que é você que tá pagando a conta e quem é você quando tem alguém pagando? Quem é você quando você não tem dinheiro? Quando você tá a pé, quem é você que não tá no carro? São muitas coisas que a gente não se dá conta que a gente vai colocando. São também, de alguma forma, são posses também, em que a gente vai carregando, né? É o meu carro, é minha casa, é a minha esposa. De alguma forma a gente vai olhando isso como se fossem posses e esquece que realmente tudo aqui é só de usufruto. Você não tem nada. Você não é ter. Eu posso falar você, mas talvez isso seja meio complicado para algumas pessoas entenderem, mas você não é. Você não é a pessoa casada, você não é terapeuta, você não é médico, você não é nada disso. Você está essas coisas. E quando a gente começa a entender o que a gente está vivendo, né, é sempre um estado, e esses estados estão mudando, os estados não são estáticos, né? Quando a gente consegue perceber que a gente está fluindo, aí sim você pode realmente descobrir quem você é, sabe? Que esse quem é você não tem a ver com a sua profissão, não tem a ver com o que você faz. O pessoal até fala, diga-me com que andas que eu te direi quem és. Caô também, tá ligado? Caô também. Só você sabe quem você é, ninguém pode dizer, tá? Nesse caso aí, nem o Cristo pode dizer quem é você. Só você pode saber, tá ligado? Quem é você. E esse é um convite que eu faço. Então, você quer saber o que eu faço? Eu costumo ajudar as pessoas a construírem esse espaço para que elas possam seguir se observando, se conhecendo e principalmente entregando amor para quem elas são. Não eu entregando, mas que elas possam entregar amor, que elas possam reconhecer o valor que elas têm. E é dentro desse espaço meu de conseguir fazer, de que eu vivi isso e que eu vivo, que eu volto aqui para dizer como foi no início. De eu poder parar e dizer, olha, eu já me senti sozinho e meus amigos me apoiaram. E falei, para mim foi uma coisa tão legal. Eu contei a história de que eu recebi acolhimento dos meus amigos e vieram mais amigos ainda oferecer acolhimento. Então isso foi muito doido, né? Eu posso dizer assim que se eu recebi carinho de 10 pessoas, quando eu falei, cara, eu recebi o carinho de 10 pessoas, vieram mais tipo 50 para dar esse carinho, sabe? Então isso renova a gente como ser humano, sabe? Esse sentido de que você realmente não está fazendo um caminho sozinho, está caminhando com o apoio de outras pessoas. Se você pode ver bem longe, né? Você pode subir bem alto, que parafraseando Galileu Galilei Galileu Galilei não, Isaac Newton, parafraseando Isaac Newton eu só posso enxergar distante porque eu estou sobre os ombros de gigantes. E eu posso dizer isso, eu tenho grandes amigos e que eles me ajudam, me impulsionam para que eu possa seguir observando e olhando mais além para sempre estar ajudando, bora lá que tem um caminho e dando não só essa força, mas reconhecendo a minha força no sentido de que, cara, se eu posso ajudar, por que não ajudar, né? Então, uma resposta acho que talvez bastante filosófica e bem doida, não sei se eu consegui deixar isso claro, eu nem sei se a Kiki está aqui assistindo, espero que tenha conseguido responder um pouquinho de como esse trabalho, que o meu trabalho, algumas pessoas realmente acham que eu trabalho com uma técnica. Não, eu trabalho eu trabalho com muitas técnicas, mas eu também trabalho sem técnica, que é o momento de me abrir e realmente só poder estar ali como um outro ser humano e poder conversar e às vezes poder chorar e às vezes poder dar risada junto. E
E tem gente que ia olhar para esse treco e fala assim, nossa, eu não sei nem se esse cara é terapeuta mesmo por ele fazer essas coisas. Mas de fato, eu tenho ajudado algumas pessoas sim, tenho me ajudado também. E então a Érica falou, olha, estou. Então essa resposta conseguiu te ajudar a entender um pouquinho sobre o que eu faço e como eu posso ajudar esses terapeutas? E também pessoas, eu estou vendo aqui a Silmar, estou vendo o Paulo Vitor por aqui. Então, galera, fiquem à vontade para fazer questionamentos, para fazer perguntas, para falar, porque realmente eu estou muito afim de conversar com as pessoas, né? Explicando um pouco, acho que um pouquinho disso que eu faço, né? Ah, que bom. Então sim, deu um sim, foi uma boa resposta, gostei. Então, se ficou claro, legal. Então, se ficou claro, próxima pergunta. Ah, legal. Tá no Instagram. Olha que louco, eu não sabia. Eu não sabia que a gente tava no Instagram. Então, se tem alguém escutando lá no Instagram, de pessoas no Instagram, eu sou Pedro Gabriel. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas é uma honra poder falar aí para vocês também. Beleza? Que mais eu tenho vontade de falar aqui tá bom, o que mais eu tenho feito, né? Mas e aí, Pedro, você trabalha só como terapeuta hoje em dia? Olha, as 2 últimas semanas eu posso dizer que foram muito desafiadoras, sabe? Quem teve comigo, quem conversou comigo essa semana, sabe que foram muito desafiadoras. Acho que o último mês mesmo foi bem louco. Muitas mudanças e percebendo que às vezes eu não consigo dar conta de tudo como eu imaginava. Então, tendo que diminuir os projetos a que eu vinha me dedicando, olhando mais para o que eu realmente posso fazer, porque eu percebi, cara, um padrão que eu percebi que eu faço, que eu vivencio, é de quando começar um projeto, sabe? Ele parecer um desespero, entrar num suplício até que ele acabe, sabe? Então, se eu for começar um trabalho aqui, enquanto ele não acaba, vai me dando um desespero, eu vou começando a achar que essas coisas não vão dar certo e que eu sou o pior cara do mundo, eu já deveria ter resolvido. E quando resolve, acaba o projeto, pronto, passou, parece que não aconteceu nada, sabe? E isso remete a uma parte do meu trauma de nascimento. E isso é muito comum e é legal falar isso, né? Que a gente fala do renascimento. Isso faz parte de um trauma. E os traumas marcam profundamente a nossa personalidade. E essas coisas inconscientes, né? Essas coisas que parece que não tem razão para estar acontecendo, mas tem sim, tem um marco na tua história. Mas isso é muito comum em quem nasceu de cesariana, como eu nasci de cesariana, porque o parto, né, o teu nascimento é o teu primeiro sucesso. E quando você não pôde fazer aquilo por si mesmo, no início, e que esse primeiro sucesso você sente que não pôde fazer por você, realmente todas as vezes que você está de frente para um desafio, você acha que não vai conseguir dar conta e que vai precisar da ajuda de alguém. E no momento que alguém ajuda, aquilo destrava. E eu posso dizer que foi mais ou menos isso que aconteceu. O negócio foi travando, achando que não ia dar conta. Até que eu falei, cara, eu não tô dando conta. E as pessoas me apoiaram e eu consegui dar conta. Né? Tipo, ninguém foi lá e fez por mim. Mas o receber esse apoio, sentir apoiado, que é uma projeção da ajuda do médico, né? do meu obstetra lá, que fez o nascimento. E se eu projeto nesse apoio, então quando eu recebo esse apoio, parece, opa, agora tá certinho como foi o meu roteiro de nascimento. Então agora eu consigo reconhecer esse sucesso, então parece mais seguro. E a gente às vezes vai repetindo situações assim. Érica tá falando sobre criança ferida e, sei lá, é doido, eu acabei de ver aqui. E eu tô falando justamente que essa marca que fica tá ligado a essa criança ferida. E muita gente olha para a criança ferida. Legal falar isso, cara. Gostei, é legal da Érica. Eu vejo até muitos terapeutas olhando e,
Cara, todos os trabalhos são válidos, não quero diminuir o trabalho de ninguém. Mas muitas pessoas às vezes olham para as crianças feridas e acham que vão olhar só para ele como criança. Mas nós temos que lembrar sempre que se eu sou um adulto, dentro de mim adulto tem um jovem, sabe, adulto. Dentro desse jovem adulto tem um adolescente. Dentro do adolescente tem essa criança. Dentro da criança tem um bebê ferido. E eu posso dizer assim, dentro desse bebê ferido tem a minha própria mãe. Minha própria mãe, tem a minha avó, tem a minha ancestralidade, que todas elas estão ligadas, está ali falando pelo meu corpo, estão falando através das minhas emoções, através pelos meus sentimentos. Isso tudo está gravado, isso tudo molda as nossas experiências. Então algumas pessoas olham, eu vou fazer uma vivência de criança ferida. Acolher-se como criança é uma parte desse trabalho, uma parte importante do trabalho. E eu falei esse trabalho, o trabalho com T maiúsculo, sabe? Que é esse autoconhecimento, né? Que toda a nossa jornada na Terra sempre está ligada a esse autoconhecimento. Então, é importante a gente sempre estar olhando que essa criança ferida não é só essa sua criança, não é só você com 7 anos de idade, com 5. É você com 3, você com 2 meses, você no dia do seu nascimento, você no ventre da sua mãe, sabe? E todas essas estão carregando essas impressões, que nós chamamos de impressões duradouras, que é uma outra forma da gente chamar que as pessoas olham para o trauma como se fosse uma coisa violenta, né? Mas trauma é aquilo que, vamos dizer assim, de alguma forma gera uma trava. E essas impressões duradouras, elas geram travas. E essas impressões duradouras, o fenômeno que ele já lidava com negócios, hoje em dia ele é um cara de sucesso. Ninguém olha para isso e diz, olha, ele tem um trauma que faz ele ser um cara de sucesso, sabe? Mas é a mesma, a natureza das coisas são a mesma, mas sempre tem a ver com a forma como eu vou reagir aos eventos que eu estou vivendo. Vamos ver agora. Isso, voltou. Gente, deu uma travada boa, mas voltei. Beleza? Olha lá. Travou, mas agora destravou. Érica, voltou. A conexão aqui deu uma baixa. Se não fosse ao vivo, não acontecia isso, não é verdade? Então aqui, a Luciana Alves também está assistindo. Então, o que eu estava falando bem no momento aqui, travou, porque levou um tempo para entender. Então, essas impressões duradouras que nós olhamos, para que determinam às vezes o sucesso e, entre aspas, o fracasso na vida, que muitas pessoas olham, tipo, a impressão é a mesma, mas a forma como nós reagimos a essa impressão, né? A forma como a gente reage a essa impressão determina, é o que nós chamamos de sobrecompensação. Então tem muitas pessoas às vezes que a gente olha assim, nossa, esse cara é um cara que teve sucesso na vida, ele ganhou muito dinheiro, porque quando ele era criança ele veio de um lugar às vezes de fome, e ele conseguiu provar para o mundo que ele não ia ficar naquilo, que ele não ia viver daquela forma. A impressão é a mesma. A impressão é um ambiente de fome. Algumas pessoas olham para esse ambiente de fome e pensam, cara, olha, eu não tive a oportunidade nenhuma e eu tive que escolher um caminho, eu tive que me tornar um criminoso e hoje eu sou essa pessoa na vida. Esse sucesso ou esse, vamos dizer assim, esse fracasso, esse se tornar um criminoso, a impressão é a mesma. Eu poderia dizer que, olha, o bandido, o cara que se tornou bandido, ele está traumatizado. E o cara que está no sucesso também está traumatizado, entende? Mas ninguém chama isso de trauma, porque as pessoas olham para o trauma como se fosse só aquilo que te mantém lá embaixo. Mas algumas pessoas também carregam como se fosse um peso de ter que dar certo, sabe? Como se tivesse uma cobrança profunda nele que ele tem que dar certo, que algumas vezes é uma forma bem, eu vou dizer assim, uma forma bem engenhosa que a mente cria, que é talvez de cobrir
né, ou encobrir as suas inseguranças. Então, mais ou menos bem, como eu sou um grande vencedor e eu tenho que vencer sempre, ninguém imagina que eu me sinto inseguro, sabe? Mas justamente por me sentir inseguro que eu faço questão de vencer sempre e o vencer me torna seguro, sabe? Eu condiciono essa segurança a algo acontecer externamente, não internamente. E algumas vezes eu vejo isso, é um padrão muito comum, é um padrão que eu já vivi e sigo trabalhando sobre ele, que é um padrão de autocobrança, e é muito comum as pessoas às vezes olham tipo assim, eu sou perfeccionista. Se de um lado esse perfeccionismo representa, vamos dizer assim, competência, algumas vezes esse perfeccionismo também é uma forma de encobrir o medo de errar, sabe? E geralmente as pessoas que são perfeccionistas, as menores falhas fazem ela lá embaixo e elas se cobram mais ainda. Então, às vezes não é de uma forma saudável, sabe? Essa cobrança às vezes não acontece de uma maneira saudável. Por isso que é importante mesmo a gente conseguir parar, se olhar, se encarar de verdade e nos respeitar. É isso, nos respeitar cada vez mais, e você dessa forma ficar livre de tentar viver uma vida que não seja a sua, e pode relaxar em simplesmente ser quem você é. Não é o que acho que toda alma quer, cara, poder relaxar e simplesmente ser quem é e aquilo que é. Então, o que eu tenho de verdade, que eu sinto que eu tenho para oferecer para o mundo, né, e para as pessoas, é isso, de podermos colaborar com a vida e ajudando mais pessoas, beleza? Que legal, eu tô vendo essa transmissão aqui, ela tá acontecendo ao mesmo tempo no Instagram, cara, né? E parece que tem um pequeno delay, e isso é muito, muito doido. Eu ver essa transmissão acontecendo em 2 lugares. Caramba, quando eu crescer eu quero ser assim, beleza, gente? Já tô transmitindo em 2 lugares. Então, hoje eu vou encerrando por aqui. Eu pude responder algumas perguntas. Se eu puder responder, se alguém tem mais alguma pergunta, agora já são 11h10. Como eu comecei 10 minutos depois dessa live, estou aqui esticando ela para ela ter 1 hora. E quero agradecer vocês que estiveram aí, que compartilharam, que comentaram, que ajudaram mais pessoas a acessarem isso, ter contato um pouquinho com o que eu faço, e também espero que essas palavras possam ajudá-las a se perceberem mais e poderem principalmente se acolherem ainda mais. Eu sou Pedro Gabriel, um especialista em ansiedade e superação de traumas, mas eu sou simplesmente um ser humano que está aqui de coração aberto, tá ligado? Para que cada pessoa possa chegar mais e possa ser o que é de verdade, tá bom? Então, se você curtiu, obviamente curte, comenta, compartilha, e eu sigo por aqui e nós nos vemos aqui ou ao vivo, beleza? Um abraço no coração de vocês. Arro, família!